Fala galera, beleza? Aqui é o Luiz. Eu tô fazendo a apresentação do trabalho da Torre de Hanoi com 7 discos e nesse vídeo a ideia é mostrar o passo a passo e explicar a lógica que está por trás da solução da Torre de Hanoi, que é um problema clássico de recursão e raciocínio lógico. Bom, vamos lá. Vou fazer a apresentação aqui das regras agora. Para lembrar, existem 3 hashes e o objetivo como um todo é mover todos esses discos da primeira hash para a última hash, podendo só mover um único disco por vez e não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Com 7 discos, o número mínimo de movimentos para resolver é 2 elevado a 7, ou seja, 127 movimentos, né? E a lógica da Torre de Hanoi sempre, tipo, segue um padrão. Que para mover os 7 discos, primeiro é preciso mover os 6 menores para haste auxiliar. E depois de você mover os 6 discos menores para haste auxiliar, você move o disco maior para a haste final. E por fim, transfere os 6 menores por cima dele. Isso acontece com qualquer quantidade de discos, na verdade. Para mover é, um número tipo específico de discos, a gente pega e resolve antes o problema com n menos um discos. E essa repetição da mesma lógica é justamente o princípio dessa recursão, né? Então, vamos explicar um pouco enquanto a gente mostra tipo o início dos movimentos e tal, né? No começo, a gente foca em tirar os discos menores de cima para liberar o maior. Na prática, o que, no caso, tipo, a gente faz seria mover os 6 primeiros discos para a segunda haste e fazer movimentos muito parecidos, mas que, tipo, todos esses movimentos vão seguir uma ideia de ficar alternando entre os discos pequenos e os discos médios, sempre respeitando a regra do maior disco ficando embaixo. O momento em que o maior disco é movido, quando a gente mexe ele no caso, isso marca o meio lógico da solução. Depois que ele tá na haste final, todo o resto é reorganizar os discos menores por cima dele, repetindo o mesmo padrão que a gente usa no começo. E na parte final da resolução, a gente vai basicamente reconstruindo a torre sobre o maior disco, numa ordem sempre alternada. Primeiro movendo os menores para a haste auxiliar e depois movendo o disco maior e assim por diante. É a mesma estrutura do início, só que agora montando em vez de desmontar. E basicamente é isso. A torre montada com 7 discos na terceira haste, confirmando a lógica recursiva. Que o primeiro movimento n-1 discos posiciona o maior e depois o segundo movimento n-1 de novo. Esse padrão sempre funciona para qualquer quantidade de discos, independente se esteja 7, 8, 9. E é isso. E com isso a torre está completa. O objetivo do vídeo é mostrar que a solução não depende de decorar movimentos, mas de entender o padrão lógico de repetição desses movimentos, né? Então, a Torre de Hanoi é um ótimo exercício para a gente pensar em algoritmos recursivos e desenvolver um raciocínio lógico passo a passo. E é isso. Fica com essa do vídeo, que vai ter a resolução. E muito obrigado por ter assistido. E é isso.